E como surgiu a ideia de você estar junto, o convite? Como foi esse amor A pelas Jocum, missões? Jovens com uma Missão, ela hoje é uma das maiores, se não a mais antiga e a maior agência missionária do mundo. Sim. A Jocum é uma das poucas agências missionárias que tem missionário em todos os países do mundo, inclusive os da Janela 1040, que são os países perseguidos, né? E a minha mãe, ela se aposentou muito jovem e ela sempre amou receber missionários lá em casa. Então inclusive antes de me converter, quando a minha família tinha se convertido, eu fui a última, a minha casa sempre foi cheia de missionários. Eu tenho as lembranças da minha juventude, da minha adolescência, eram aquelas sacolas de roupa suja dos missionários, a minha mãe lavando aquelas roupas, estendendo, dobrando e devolvendo para os missionários aquelas roupas limpinhas, arrumadinhas. E aí eu lembro com 14, 15 anos, a minha mãe dizia: vamos, Mariana, que a gente tem que ir lá comprar sapatos para os missionários. Minha mãe dizia, porque formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então minha mãe sempre comprava sapato, tênis para missionário. Minha casa sempre, Karina, foi cheia de missionários. Cheia. Era comidas, assim, pratos de comida, e vinha um, e entrava um e saía outro. Então eu via aqueles jovens, tão jovens de mochila nas costas, Felizes assim por estar. tão ousados na pregação do Sim. evangelho, sem nenhum tipo de soberba, de ego, sem nenhuma vaidade, sabe? Numa época onde não existia redes sociais para tu promover o que tu estava fazendo ministerialmente, ninguém promovia nada, era só o céu que sabia, não existia internet. Então eu me criei nesse ambiente de, assim, minha mãe sempre teve muitos colchões lá em casa. E não podia botar colchão fora, porque os missionários chegavam, e aí era assim, no quarto da Mariana ficavam as mulheres, as meninas, no quarto dos meus irmãos, então, casa sempre muito grande, muitos filhos, né, ficavam os missionários homens. E aí era sempre aquele entra e sai de missionários. E aí, quando eu me converti, eu dizia, eu também quero um dia ir ao campo missionário, né? E aí, com 17 anos, foi a primeira vez que eu fui no Impacto Evangelismo com a Jucum Floripa ainda, Jovens com a Missão de Floripa, onde nós evangelizávamos na beira da praia de Balneário Camboriú. Então ali existem muitos surfistas, a gente trabalhava em parceria com a Jucum e os Surfistas de Cristo. E há um preparo para isso? Vocês se preparam com uma palavra específica ou cada um leva uma mensagem? Como que funciona? Depende da estratégia de evangelismo, né? Dentro desse impacto, a gente fazia limpeza da praia. Então a gente ia, limpava a praia e à medida que íamos limpando a praia, a gente dizia, eu posso orar por você? Posso orar por ti? E aí as pessoas diziam, tá bom. E a gente ia ali e orava, entregava uma palavra de Deus e ia limpando a praia. O que vocês estão fazendo aqui? A gente dizia, a gente está limpando a praia, né? E aí a gente ia ali, pregava o evangelho. Então, para cada... A Jocum, na verdade, ela dá um treinamento que se chama Escola de Treinamento e Discipulado, que eu fui fazer depois com os meus 22 anos, bem anos depois, né? Então a Jocum, ela faz esse treinamento antes, eles nos ensinam, né? Técnicas de evangelismo. Ou seja, não dá pra gente orar de olho fechado, quando a gente tá orando por alguém na rua, né? A gente não entra em debates políticos, profundamente teológicos, porque a gente queria falar expor o evangelho. Tu tem pouco tempo, a pessoa não vai ficar ali, tu tem poucos minutos, então a gente precisa pegar aquela pessoa de vez, assim, chamar a atenção dela em pouco tempo. E aí a gente ia evangelizando ali. Aí eu voltava para casa e dizia, eu quero para missões, eu quero. E aí eu lembro que minha mãe dizia assim, um dia tu vai estar na casa de alguém como esses missionários estão na minha casa, né? E assim foi indo, foi meu amor pelo campo missionário. E paralelo a isso, você pensava em ter alguma outra profissão? Como que você foi levando os estudos? Algo que muitos adolescentes às vezes falam, eu não tenho... Quando Deus está me chamando, eu acho que eu não vou fazer nenhuma faculdade. Como foi para você essa fase? Então, eu fiz faculdade de jornalismo, porque eu queria fazer... Primeiro eu fiz comércio exterior. Olha como era minha cabeça de missionário. Eu dizia, eu vou fazer comércio exterior, porque se o comércio exterior vai me fazer ir pelas nações, porque eu queria viajar o mundo falando de Jesus, né?
Aí eu cheguei em comércio exterior, comecei a ter aula de contabilidade. Eu falei, não, isso não é pra mim. Não é bem isso. Não. Daí, uma amiga minha falou assim, por que tu não faz jornalismo? Tu é tão comunicativa? E aí eu fui pro jornalismo. Fiz faculdade de jornalismo, trabalhei um tempo em televisão, também lá no Rio Grande do Sul, trabalhei em rádio. Sempre gostei muito de fazer perguntas. Eu adoro fazer perguntas. Eu falo para as pessoas, eu não tô fazendo pergunta porque eu quero saber da tua vida, eu tô fazendo de curiosa mesmo, né? E aí eu gosto muito eu sempre gostei muito de fazer perguntas, de entender as pessoas e conhecer o coração das pessoas. E aí foi na faculdade de jornalismo que eu conheci o meu marido, que também é jornalista. Você orava por um homem de Deus já nessa época ou não? Foi completamente casual esse encontro? Sabe, Karina, que eu vejo as meninas orando, eu acho lindo, né? Mas eu nunca orei por um marido. Eu sempre fui tão fascinada por pregar, por falar de Jesus, que na minha cabeça parecia que eu não tinha tempo para isso. Sim. Eu não tô criticando quem faz, eu acho lindo. Mas eu nunca tive essa preocupação, porque a minha preocupação era a urgência nas pessoas conhecerem Jesus. Então, não tinha tempo para isso. Você tinha que idade? Eu tinha 21 anos quando eu conheci meu marido. E aí, a gente se conheceu, ele não era crente. E aí foi um escândalo na minha casa. Foi aquela Vocês coisa... conheceram como? Como que foi? Na faculdade, porque eu fiz um... Ele era narrador de futebol e apresentador de rádio. Sim. E aí tinha um concurso na região para quem quisesse ser apresentador daquela mesma rádio. E eu fiz o concurso e passei no concurso. E aí lá a gente se conheceu. Só que os radialistas daquela época eram muito assim... homem, né? Sim. E ele não, ele era muito profissional. Muito profissional, muito... E aí me chamou a atenção aquilo lá. E não via nenhum menino na igreja que tinha essa coisa mais... essa visão de mundo, assim, que eu tinha, sabe? Porque eu era numa cidade muito pequenininha. E quando eu conheci o Tony, aí eu levei ele lá em casa pela primeira vez, né? E o meu pai e os meus irmãos, eles enlouqueceram. Porque ele não era cristão. Não, ele não é cristão, como que isso vai ser? Eu falo para as pessoas assim, ó, não sigam meu exemplo. Não namore uma pessoa que não é cristã. Eu sou uma exceção. Eu lembro que eu conheci o Tony, e aí uma vez meu pai falou assim, aí o Tony me convidou pra jantar, pra sair pra jantar. Mas eu já era maior de idade, né, Karina? Eu já até morava sozinha. Sim. Mas eu sempre tive muita honra, muito respeito pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha mãe. E aí o meu pai falou assim, ok, ele quer te levar pra jantar? Ele pode, mas ele tem que vir no culto. Como se fosse um pagamento. É uma troca. Uma troca, ele vem no culto. E aí o Tony foi no culto. E eu falei assim, meu Deus do céu. Ele não tinha nenhuma religião? Ele era católico, assim, de família, que não praticante. E aí ele foi no culto e ele achou, e assim, sabe aquela vez que tu convida alguém pra ir no culto e justo aquele culto não é bom? Sabe assim que tu dá azar? E aí, Karina, nessa mesma época tinha um amigo meu, pastor Marcelo, que inclusive é pastor lá em Moçambique, um irmão pra mim. E o Marcelo falou assim, vou sair pra jantar com o Tony. E aí ele saiu pra jantar com o Tony. Eu falei, o Marcelo é como se fosse, o pastor Marcelo é como se fosse um irmão pra mim. E ele foi pra jantar com o Tony. E ele começou a falar com o Tony. E o Tony falou assim, nossa, mas que... Porque o Tony recebeu, meus irmãos não davam muito sorriso pra ele, não, né? Com medo, assim, imagina a única mulher, né, Karina? Muitos homens. Eu era aquela, assim... A bonequinha da casa. E aí o pastor Marcelo começou a conversar com o Tony um dia no almoço. E o Tony falou, eu gostei de ti. O Tony sempre foi muito intelectual, assim. Ele estuda muito, né? E aí ele falou assim, vou começar a estudar homens que são cristãos. E ele começou a estudar a vida de homens cristãos de relevância no mundo. E ele se deu conta que tem grandes homens de Deus, grandes pensadores, grandes homens de Deus que eram cristãos. E ali um dia no quarto, assim, sozinho, o Tony teve um encontro com Jesus. Um encontro como Paulo, assim, Deus se manifestou para ele, assim, naquele quarto dele, ele teve um encontro com Jesus. E aí eu lembro que ele chamou e falou assim, eu quero esse Deus, eu quero esse mesmo Deus, porque um amigo nosso em comum falou pro Tony assim, eu acho melhor tu não insistir em namorar a Mariana. E daí ele falou assim, mas por quê, Tony? Mas por quê? Daí esse amigo falou assim, porque a família dela é muito crente. Mas eles não são pouco crentes, eles são muito crentes, acho que tu não vai gostar não.
Eles são muito rigorosos, mas é porque era uma família crente, né? E aí, quando ele teve esse encontro com Jesus no quarto dele, ele se decidiu. E aí, ele falou assim, agora a gente vai casar. Foi que a gente tava namorando, ele me pediu em casamento, e ele falou assim, mas eu não quero ficar aqui. Eu falei, eu também não. Vocês estavam quanto tempo juntos? Um ano, menos de um ano namorando. E aí a gente casou, Karina, a gente pediu demissão dos nossos empregos, nós vendemos tudo que nós tínhamos, o Tony tinha carro e recebido uma herança do pai, assim, coisa pouca, mas a gente vendeu tudo e a gente casou, e no dia do nosso casamento a gente falou, não nos deem móveis, não nos deem presentes, apoiem porque a gente vai pro campo missionário. E aí a gente casou em maio, em julho nós decidimos abandonar tudo no Brasil e nós fomos pro campo missionário, eu e ele, recém-casados. Nossa lua de mel foi na Jocum, foi dentro do campo missionário. E como que foi? Daí vocês venderam tudo e não tinham casa? Vocês ficaram sem casa, sem nada? Na verdade, Karina, a gente foi ter casa. Eu e o Tony fomos ter casa, assim, a nossa casa aqui em Orlando. Porque nós vivemos 10 anos da nossa vida sem ter casa. A gente viveu assim, mesmo depois que o Benjamin nasceu, nós ainda estávamos no campo missionário. E daí como que vocês faziam? Vocês ficavam na casa das pessoas? A gente fez a nossa escola de missões na Jocum, no México, e a gente morava na base da Jocum. Porque a Jocum, ela tem bases espalhadas ao redor do mundo, onde os missionários os missionários moram, né? Lá na Jocum do México, em Mazatlán, onde nós fizemos a nossa escola de missões, a Jocum comprou um hotel muito antigo, um hotel velho, de 50 anos. E ali, naquele hotel, é onde os missionários moram. Ficam, e nós moramos ali um tempo. E no México, como funciona a missão? Da mesma forma, evangelizando nas ruas, ou tem algum trabalho específico? Em cada lugar é diferente? Em cada local, a gente precisa entender o que aquele local precisa. No México, por exemplo, nós trabalhamos com o evangelismo de narcotraficantes dentro dos presídios. Então, a gente fazia estudo bíblico para os narcotraficantes dentro dos presídios. Que é um presídio diferente do Brasil, né? Aqui no presídio mexicano é como se fosse um apartamento, assim. Os presos têm seus cachorros, as famílias entram, é diferente, assim. E nós fazemos evangelismo ali, e também em Mazatlán é o segundo maior carnaval do mundo, depois do Brasil, é o carnaval de Mazatlán, no México. Então a gente também fazia evangelismo no carnaval mexicano, né?